Bom dia, Fernando. Deixa eu acertar. Bom dia, Juliana. Tudo bom, Tudo querida? bem? Que Eba. saudade, faz tempo que a gente não se vê. Ai, que legal. Tô organizando aqui. Fica tranquilo. Eu estava aqui só apresentando você ao pessoal. É sábado de manhã, então as coisas acontecem num ritmo mais lento, ainda mais em dia de chuva. As pessoas Aham, vão essa entrando aos chuvinha poucos. boa, né? Só um pouquinho, meu amor. Maravilhosa essa chuva. Bem, gente, o Fernando é um intelectual, é um ativista, é um ator, é diretor, é produtor de cultura. Ele é um gênio. E é por isso que eu convidei ele, porque na verdade ele tem uma bagagem muito grande sobre esse assunto que eu quero abordar, que é a descentralização da cultura. Ele milita por isso, enfim. Fernando, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória na arte. Bom, eu sou ator de teatro, né? Diretor de teatro. Comecei a fazer teatro na década de 80, em Porto Alegre, minha cidade natal, né? E a partir dali, no início dos anos 80, eu depois saí de Porto Alegre, fui morar em Florianópolis, Chapada dos Guimarães, depois vim para Campo Grande, né? Fiquei circulando, né? E a minha trajetória em arte, ela se mistura muito com os movimentos sociais, né? Não consigo dissociar uma coisa da outra. Eu começo nos anos 80 a militar no... Meu óculos quebrou aqui, ó. Aí agora eu começo Tá a lindo, ajeitar fica aqui para tranquilo. enxergar. Legal. Eu começo a militar no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Foi um movimento criado nos anos 80, né? uma articulação nacional para a defesa de direitos humanos de crianças que estavam em situação de rua, meninos e meninas, né? O nome do movimento. Um movimento muito importante, né? A qual foi um movimento que organizou a criação do ECA, junto com outras entidades da época, né? Ocupamos o Congresso com meninos de rua do Brasil inteiro, para 4 mil meninos de rua, para o Collor, na época, assinar, né, sancionar a lei, né, que cria o estatuto. E, na época, tinha uma demanda muito grande de como trabalhar com essas crianças. Aí surge a pedagogia de rua, que é a qual nós misturávamos a nossa arte com o processo todo de educação das crianças a partir dos pensamentos de Paulo Freire, né? E essa pedagogia ela foi adotada na rua, com arte, né, teatro e artes visuais, outras linguagens também, para poder trabalhar, criar coletivos de autogestão de meninos e meninas. Né? E hoje eu conheço uma meninada que passou pelo movimento, que se formou politicamente, se encaminhou na vida secularmente, né, a partir dali. E o teatro ele ganha muita força ali, então, por estar na rua, trabalhando pedagogicamente, né, o teatro do oprimido e outros canais, né, de teatro, linguagens dentro do próprio teatro, né, que tem a preocupação da uma preocupação política, né, no exercício da arte, né, na veiculação da arte. E isso foi muito importante. E a partir dali foram outros movimentos, né, MST, sem teto, né, sempre articulado com movimentos. Tem hoje o movimento indígena, né, da luta pela demarcação das terras indígenas, sobretudo com os guaranis kaiowás, que a gente atua Uhum. diretamente. Né? Então, a minha trajetória ela sempre foi vinculada, o teatro, com o movimento social. Né? Por isso, ela é muito ligada à rua, de certa forma. Né? Sim, E aí veio a eu minha até. formação depois, né? Que eu fui me, fui me formando no teatro muito, né, dentro dessa vivência, né? Com esse link, né, da pedagogia do oprimido com o teatro do oprimido, do Augusto Boal, com a pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Eu ia comentar mesmo que dentro da sua construção, antes de você mencionar Paulo Freire, eu falei, caraca, ele coloca Paulo Freire na prática. É um conhecimento, enfim, muito legal. E isso, né, eu ia falar que
Eu, artistas, né, falarem sobre não haver mistura entre política e arte, né? Na verdade, aham, é isso que você faz. Tipo, e com grande domínio, né? E você já sofreu é algum tipo de interessante que retaliação com isso? já há muito, assim, muito, né? Em vários dos lugares que eu morei e aqui, inclusive, né? Uma retaliação, ou muitas vezes também uma certa forma de opressão, né? De Hum, tentativa de acho que opressão, deu né? uma travada. Pelo conteúdo dos próprios espetáculos, né? Nós temos um Teatro Imaginário Maracangalha, né? Existe há 13 anos, né? O grupo. E aí, dentro das linguagens, né? Dentro da nossa pesquisa no teatro de rua, a gente tem alguns fundamentos, né? Uma que eu coloquei que vem Paulo Freire, vem Augusto Boal, né? E Bertolt Brecht com teatro dialético, teatro épico, teatro épico, né? E o conteúdo dos nossos espetáculos são políticos, né? Porque são coisas que não se separam. A política, a arte é política, né? No momento que É, ela é manifestação, né? Manifestação, ela é política porque ela tem algo a dizer, né? Ela tem um conteúdo para ser dialogado esteticamente, né? Na rua através do teatro. E a nossa própria linguagem, né? Do teatro documental, que é uma das linguagens que a gente pesquisa profundamente, né? O teatro documental ele parte, né? Das narrativas históricas, né? De fatos históricos, né? E esses fatos, né? Eles são colocados textualmente, né? De acordo com o documento, né? Em cena. E ele é narrado quase, né? Teatro de narradores, né? Construído por sim. personagens atuadores, né? São personagens e atores que se misturam, né? Para É um narrar teatro, mas é uma fatos denúncia históricos também, que né? como É um teatro e é uma denúncia também, né? Ao e é uma mesmo denúncia tempo. também, justamente. É uma denúncia que Parece. provoca o lado crítico do público, né? Ele estabelece uma provocação crítica com o público. E isso levou a algumas retaliações pesadas, assim, sobretudo no próprio ato de estar na rua, né? Que já é uma ação política, né? Estar na rua sem pedir licença para falar de questões sociais, questões humanas, né? Recorrentes no nosso tempo. E, então, não só a opressão da polícia, muitas vezes, né? Pela não autorização do espaço público, outras vezes pelo próprio conteúdo, né? Porque nomina, né? Por exemplo, no Tecorrá, a última cena, né? Nós narramos a vida do Marçal de Souza, né? A partir de documentos históricos da Comissão da Verdade, do SMI, dos sindicatos rurais da região de Dourados, do, dos documentos ligados a, ao movimento indígena naquela época, né? O Marçal estava vivo, e a última cena ela é feita com recortes de jornais, né? Com matérias estampadas nos Uhum. jornais, né? Dos anos 80 para cá, e que dão nomes aos bois, né? As pessoas envolvidas no assassinato do Marçal, foram latifundiários, né? Policiais, o próprio Estado brasileiro, né? Dá nome também às pessoas envolvidas hoje, né? Com o massacre dos povos indígenas, né? Tanto Sim. pela violência policial utilizada para a retirada dos indígenas da terra, que é de direito deles, né, até aos fazendeiros envolvidos. Né. Isso levou, não só esse espetáculo, outros Ó, trabalhos também. A gente tem uma pesquisa muito séria em Agite Próprio também, que é outra linha de pesquisa do grupo. Né. O Agite Próprio, agito e propaganda, né, surgiu na Revolução Russa, com técnicas de comunicação na educação popular, né? Sobre os princípios da Revolução e sobre uma outra visão de Estado, né? De organização. E o agente próprio ele tem mais de 20 mecanismos, né? De acionar, dispositivos de acionar um debate na rua e uma denúncia na rua. Né? E nós usamos muito o agente. Ele tem recursos estéticos, cartazes, megafones, né? Se utiliza de várias linguagens para poder estabelecer uma comunicação direta com o público. E o agente próprio ele surge muito em função de, de, de ações emergenciais que a gente tem que tomar em função do que vai acontecendo. A censura,
a violação da Constituição, como tem se dado, né? São os últimos agitprops que nós estamos trabalhando, são muito ligados ao artigo 5 da Constituição, que é uma série de intervenções, né, de rua, que a gente cria a ação e já vai para a rua, né, executar essa ação junto com o público, né? E em alguns momentos a gente tem que fechar a rua, tem que proclamar o público a ir para a rua, né? E isso provoca uma certa Uhum. reação, né, de algumas pessoas, né? Na grande maioria não, isso é importante colocar, né? Na grande maioria não, né? Uhum. E a retaliação também vem muitas vezes por ocupar espaços políticos, né, que não é só a rua, por estar dentro de fóruns, conselhos, né, comitês, né, em frentes de luta organizada, que acaba tendo algumas retaliações, né, nos próprios editais, né, em apresentações, né, de não estar sendo contratado para algumas apresentações, né, enfim. As retaliações acontecem, né, nesse aspecto. Agora, a força vem justamente do contrário, né? A ação na rua, ela nos dá uma outra resposta. Isso é muito, muito importante, né? Nós percorremos as periferias de Campo Grande bastante, né? Como proposta de grupo e de arte pública, né? A ideia da arte pública é o conceito que a gente adota nacionalmente, né? A partir da Rede Brasileira de Teatro de Rua. É uma rede articulada com mais de 200 grupos de teatro de rua do Brasil, né? A qual nós fazemos parte, né? Temos discussões direto, né? Agora está sendo virtuais, as discussões, os encontros estão sendo virtuais, né? E Sim. nós defendemos a arte quanto um bem público. Um bem Uhum. público, né? E vem do latim o público, né? Aquilo que é de todos, né? E a arte, o teatro de rua é uma arte pública, porque ele acontece na rua, ele é acessível a todas as pessoas, né? Que circulam na rua, que querem parar para assistir um espetáculo, uma intervenção ou uma performance, né? São três linhas de trabalho que nós temos na rua: performance, intervenção e teatro de rua. E os agitprops, né? Muito, E muito por ser uma arte interessante. pública, né, nós estamos na rua. E esse debate da arte pública é levado também para essa gestão a qual nós atuamos, né? Os conselhos e fóruns, né, para que isso seja uma política pública de Estado. Sim. E como é a relação do público da rua com vocês dentro do como uma escola de teatro, né? Eu já vejo assim que normalmente quando vocês encenam, né, o público fica hipnotizado, né? Enfim, já vieram pessoas em busca também para entrar em cena nessas ou se envolveram de alguma forma com o teatro no momento, fizeram parte do cenário, né? Ah, isso acontece bastante, hein? Bastante. Nas Que praças, né? legal. A rua tem isso de lindo, né? Ela então, o contato é direto, é olho no olho, é corpo a corpo, né? E essa proximidade, né, do ator com a rua, né, do atuador, né? Nós somos atuadores, né? Porque é uma atuação que ela é feita com o público, ela não é feita para o público, né? O público se sente convidado a Uhum, participar, né? Até, às vezes, não por um convite direto, entre para a cena, mas ele é convidado a entrar pelo próprio conteúdo que é colocado, né? No momento que a gente aborda questões de direitos humanos, né? De direito à vida, direito à liberdade, à democracia, a direitos básicos à saúde, segurança, alimentação, educação, cultura, arte, né? A, uhum, a pessoa, o público se identifica com essas questões porque fazem parte do seu cotidiano. Assim, sim. naturalmente, ele está convidado a participar, porque ele está falando da própria vida dele, né? E, na verdade, não é da vida dele. Nós estamos falando das nossas vidas, porque também isso é de pertencimento da nossa vida, da minha vida. Então, as mesmas Uhum, necessidades que os outros trabalhadores têm. Nós também somos trabalhadores, né? Trabalhadores sim. da arte, trabalhadores do teatro, trabalhadores da cultura, estamos ali dialogando. Então, o público ele se Isso me sente a parece que tem muito participar. a ver com o E assunto muitas vezes do. eles entram, acontece muito, né? É como os nossos Exus na rua, né? Tem um público da rua, que são os moradores de rua, que são nossos Exus, eles acompanham os espetáculos, né? Tem,
E conforme o dia eles entram dentro da cena, vêm abraçar, querem falar junto, comentar. E aí que entra um desdobre do ator, né? Que é uma preparação que nós temos como atuadores de rua, né? É de como lidar Sim, com isso, né? Com esse elemento que faz parte do espetáculo, faz parte daquela cena na rua, né? Sem que a é pessoa incrível. seja ofendida e convidada a ser retirada, né? E tem Uhum. também, agora eu me lembrei de um caso também, assim, tem às vezes alguma entrada negativa, por exemplo, tem o Conto da Cantuária, que é um espetáculo que nós temos em repertório, um dos espetáculos antigos do grupo, né, que está em repertório, é, é uma narrativa medieval. Ele foi escrito por Geoffrey Chaucer, né, na Inglaterra, em 1340, no período da Inquisição. E ele faz uma sátira sobre a peste e o poder, feudal, né, as relações de Estado, do poder feudal com a igreja. E ele faz uma denúncia da hipocrisia religiosa. Né? Então, mais vezes, né, pastores que estão na rua entram dentro do espetáculo para querer tirar alguma coisa que eles consideram negativa, para se manifestar, enfim. Né? Algumas vezes a gente teve que mudar o Sim, espetáculo de lugar, porque o espetáculo às vezes tem que andar, né, em função de algumas questões assim, né, para poder evitar um confronto maior, né, provocado pela própria denúncia do espetáculo, pelo próprio texto do espetáculo. Né. Então isso faz parte da sim, relação com a rua. Né. A gente tem que estar preparado para tudo. O atuador de rua ele tem que ter esse preparo. Ele não está numa caixa cênica claro. burguesa, né, do teatro burguês, né, não é teatro, não é pejorativo, é o termo que se usa mesmo, teatro burguês, porque o Uhum. teatro da sala ele foi criado pela burguesia, né? Pós Aham. Idade Média, né? A partir da Renascença, né? Essa arquitetura fechada ela era restrita para a burguesia, né? Então se chamou teatro Sim. burguês, né? Tem esse distanciamento do público, do ator, né? Ele tem uma quarta parede que ele não vê o público, né? Ele como se fosse uma Aham. caixa mágica, ele encanta, né? Teatro também que pode ser político e é político também, mas ele é na sala, né? E na rua ele não tem isso, né? Então o público, o ator tem que estar preparado fisicamente, psicologicamente, né? E tecnicamente como ator para estar em cena lidando com essa intervenção, né? E que nós chamamos não de intervenção, de interferência, nós chamamos de diálogo também. Isso faz parte do diálogo, né? Estabelecido na rua, E o que é parece muito com prazeroso aquele demais. conceito que eu já ouvi você falar, que é a democratização das artes, né? É, Só lembrando, tem a ver porque mesmo. O o que você pior da vê da participação do democratização? público é quando ele se emociona, quando ele se vê dentro do espetáculo, no final do espetáculo está tudo ali à vista, né? Os objetos de cena, o figurino, o ator, né? Então as pessoas vêm abraçar, vêm conversar, vêm contar também como aquilo mexeu com a sua vida, como aquilo faz parte da sua vida. Quando ele perdeu uma casa, quando ele foi expulso de algum lugar, quando ele sofreu alguma forma de discriminação, né? Alguma forma de violência, né? E aí ele acaba também dialogando conosco naquele espaço da rua, tanto antes do espetáculo, como durante e depois do espetáculo. E tudo é feito na rua. O aquecimento, a apresentação e a desmontagem depois. Né? Então, realmente, o conceito então, do Maracangalha seria democratização, ou entendi errado. E o que seria democratização e descentralização da arte? A democratização ela está ligada ao acesso, né, à arte, né? Ao acesso à arte. Né? Ele ser acessível para todo mundo. Não só no aspecto do espetáculo, da cena teatral apresentada, mas como também da formação artística, né, que todo cidadão tem como direito. A arte e cultura é um direito cultural garantido na Constituição. Né? E também está garantido nos artigos da Constituição e depois ele foi também garantido e esquematizado, sistematizado dentro do Sistema Nacional de Cultura, que está aí e precisa ser implementado. Nós temos também um sistema municipal e estadual. Então ela é democrática no momento que o acesso é garantido, né? A, a produção, né? A criação e circulação dos bens culturais e também a formação e o registro, né?
o registro disso como patrimônio, como memória de acontecimentos, né, de uma arte que é efêmera, né, como a maioria das artes, né, que acontece na rua, e também o acesso, né, à formação, onde o público ele tem que ter isso garantido nas políticas públicas do município, né, e do Estado, através de cursos, né, de mecanismos de educação, né, de alfabetização estética, né, e também tem que ser garantido dentro da grade curricular nas escolas. Então, ele se torna democrático, acessível a todas as pessoas. O público que vê, ele também precisa ter essa opção de formação, né? De compreender essa arte e, se ele quiser exercitar essa arte, viver esse ofício, né? De ter formação específica para isso na linguagem que ele queira, né? Teatro, música, dança, audiovisual, arte urbana e aí vai, né? E a descentralização ela está muito ligada a isso, né? Ela está ligada porque ela faz parte do direito cultural também, a descentralização. Ou seja, a arte não fica restrita aos espaços, né, formais, né, de circulação, aos museus, galerias, salas de teatro, salas de cinema. Né? Ela vai além disso, ela também está nas comunidades, né? Tanto na exibição, na circulação, quanto na formação dos jovens, adultos e crianças das comunidades. Né? E ela é descentralizada também, não só pelo acesso do bem, né, cultural. Ela é descentralizada quando ela é debatida dentro da comunidade, né? E de uma forma participativa. E entra uma questão séria que é da participação popular, né? Descentralizada. Né? Isso é previsto também, inclusive, no nosso plano diretor da cidade, acho que muitos não conhecem, né? Onde nós temos a Sim. cidade dividida em 7 micro-regiões, né? E nessas Uhum. regiões nós temos os conselhos distritais de bairro. Né? E, na verdade, é a partir daí que no município é debatido, a partir dos conselhos, deve ser debatido, né? A partir dos conselhos distritais que estão nos bairros, né? Sobretudo nas periferias, né? Onde se discute a cultura junto com o saneamento básico, com a educação, com a saúde, com a segurança. Né? Ela é debatida também como necessidade básica. E a partir Uhum. dali se percebe qual que é a vocação daquele lugar, a necessidade desse, dessas ações, né, dentro de determinada comunidade, né? E isso é previsto dentro de um plano e é previsto dentro de um orçamento para o município. Então é a descentralização da cidade, que viria a gerar um orçamento participativo, né? Isso Sim. está previsto na lei, ela estava sendo sancionada agora com um poder maior de decisão para o orçamento, né, como do município, nos bairros, né, mas devido à pandemia não foi implementada, já para estar acontecendo mais, né, efetivamente na cidade de Campo Grande. Né. O plano diretor teve uma alteração, né, agora ele prevê a gestão da cidade a partir, né, da descentralização das ações, né, pelos conselhos distritais, né, que já está previsto, e agora através dos bairros também. Né? Nós teremos conselhos de bairro. Né? Então, a Sim. descentralização ela vai além do acesso na periferia e vai além da formação. Isso dá para também perceber, quando é debatido na comunidade, o destino dos espaços, né, na comunidade. Né? É, a descentralização é uma coisa muito séria no nosso município, porque se nós olharmos o mapa da cidade, nos bairros nós temos praças, né? E alguns equipamentos culturais. A praça é um equipamento cultural, né? Garantido pela Constituição também e no direito à cidade, né? O equipamento cultural que deve ser dotado de água, ponto de luz, né? Bancos, né? De uma estrutura para que a população possa usufruir daquele espaço, né? E Campo Sim. Grande ela vai na contramão disso, né? À medida que, né, na época no PAC, no Programa de Aceleração das Comunidades, né, na época do governo Lula, no governo Dilma, Campo Grande construiu alguns equipamentos culturais em comunidades. Né? Nós temos ali perto da Praça do Preto Velho, temos lá ali quem vai para no final da Ernesto Geisel, né, passando o Centro Uhum. de Belas Artes, que está abandonado, Sim. né, nunca foi concluído. Né?
nós temos lá no final aqueles galpões, né, que seguem a avenida. São 3 galpões, né, que deveriam ser destinados para a comunidade, né, desenvolver ações culturais e comunitárias, sociais, né. Foram sim, dotados com toda uma infraestrutura magnífica, né. E tem outros, né, como na Praça do Preto Velho, tem na... Eu vou esquecendo o nome dos bairros. Tem ali no caminho do Tiradentes, tem no Jardim Noroeste, estava previsto, um deles não foi construído também. Mas o que, que acontece com esses equipamentos culturais? Né? Eles, em vez de serem utilizados dentro de uma programação, de uma política pública para a cidade, eles, em arte e cultura, eles foram destinados para guarda municipal ou para a polícia. municipal. Né? Então, hoje nós Sim, temos lugares de equipamentos culturais, né? Espaços de polícia. Isso aconteceu com o espaço ali dos ateliês de arte, onde eram feitas oficinas para a comunidade no Horto Florestal, na Praça do Rádio, né? E isso assim em outras praças da cidade. Então nós podemos ver que a descentralização da cultura ela não é vista, né? Nós temos as forças de segurança dentro dos espaços culturais nas periferias da cidade, né? Que é um grande equívoco. Ou temos esses equipamentos também abandonados, né? Praças abandonadas, algumas foram privatizadas, né? Que é uma sequência, né? de uma sequência de ações, né? Que nos retiram o equipamento cultural, né? E ele é estratégico também ideologicamente, né? No momento que tu não tem um espaço público, um espaço de encontro, né? Numa comunidade, ela não tem ela não tem um espaço para onde circular e se encontrar, a não ser na própria rua, né? Que normalmente é utilizada sim. para ir e vir para a produção de grana, né? Para a produção do capital, né? Para o trabalho, né? Uhum. E esses espaços eles foram então abandonados, aí justificativa que está abandonado e que foi depedrado, né? Porque não tinha nenhuma ação, nenhuma instalação adequada. Esses espaços acabam sendo privatizados. Nós temos muitas praças na periferia que foram privatizadas, doados para a igreja ou para alguma outra instituição privada. Alguns casos, Uhum. as praças são cercadas, né? Como exemplo da Praça de Coelho, e tem outros projetos de cercamento de praça na cidade em andamento, na Câmara de Vereadores, né? E pela Prefeitura. Em alguns casos, e na maioria dos casos, ela também é burocratizada, o acesso e a ocupação desses espaços, né? Sim, Para ocupar um espaço desse é uma burocracia cada vez maior, né? De licenças e muito até com custo, né? Para poder ocupar. Então, os equipamentos culturais na periferia, fora do centro da cidade, né? Eles estão sofrendo esse processo, né? De gentrificação, na verdade, né? Onde o sim, espaço vai sendo abandonado e vai perdendo seu sentido, né? O sentido, né, que ele deveria ter, né, para a comunidade. Então, a descentralização da cultura, ela visa pensar nisso, visa pensar nisso, né? Pensar a cidade a partir das pessoas da cidade, né? O uso da cidade pela população e a partir de onde as pessoas vivem, né? Nos seus bairros, nas suas comunidades, né? E as ações culturais têm que serem previstas nesse sentido, né? E nos últimos anos nós não temos mais ações de política pública para a cultura nesse sentido, né? A prefeitura abandonou há alguns anos as oficinas permanentes, né, que nós tínhamos nos bairros, né, de teatro, música, dança, audiovisual, né, grafite, uma série de linguagens. Né? Essas oficinas acontecem mais na população, nos bairros. O debate com elas sobre o bairro que se quer, a cidade que se quer, também não acontece, né? Até por sim, conta dos bairros, das comunidades não terem locais de encontro, né? E nenhuma política de encontro, né? Promovida pelo município, né? Então, a sim, descentralizar a cultura vai representar um avanço para a cidade, né? E cumprindo a lei, né? Prevista, cumprindo o plano diretor da cidade, né? A partir dos conselhos distritais e agora dos bairros, né? Onde nós vamos pensar o orçamento e o uso dos espaços da cidade e as necessidades da cidade, né? Então, e a gente vive a descentralização no momento que a nossa arte, ela não depende só do edital para circular. Nós uhum, estamos na rua o ano inteiro, independente, com ou sem edital.
Sim. É um uso é uma vivência política da arte, né, do compromisso com a arte, né? Uma arte que é feita para a população. Então nós circulamos nos bairros, né? Nas feiras do bar. A gente apresenta muito em feira popular, né? As feiras é um grande espaço, né, de diálogo. Tem feiras na cidade que a gente Uhum. chega, eles já sabem que vai ter o teatro, pode ser o mesmo espetáculo, pessoas que moram nos arredores trazem bancos para sentar e assistir, né? Os feirantes gostam, a maioria gostam das apresentações dentro da feira, né? Ele faz parte da feira, né? E Sim. isso tem levado o grupo a conhecer, né, a cidade, as necessidades das pessoas na cidade, né? Nós temos público na cidade. Nós estamos muitas vezes no centro da cidade apresentando e passa alguém no ônibus e vê o cortejo e grita: quando é que vocês vão lá no bairro? Quando é que o senhor vai voltar lá? Pessoas têm um Que diálogo legal. conosco fora do centro também, né? No dia a dia da cidade. Justamente porque a nossa circulação é descentralizada. E ela também é descentralizada de público. Ela não é feita só para um público classe média dentro de um evento oficial, né? Ela é feita Uhum. para a população toda de uma. Então, e esse contato com a cidade, nos bairros, tem um outro aspecto muito importante para a nossa vida como artista, como trabalhador da arte, né? É que a gente se vê também como trabalhador, né? Sim. Trabalhadores com trabalhadores, né? Se encontrando na praça, né? Inclusive, como trabalhadores, né, e pensando nessa parte de que vocês não podem depender só de edital, porque se dependessem, iam morrer de fome, né, nas últimas gestões tiveram muito problema, né? Você pensa em algumas outras estratégias para se viver da arte aqui em Campo Grande? Olha, a gente, assim, as outras estratégias, nós não temos, nós temos algumas, claro, né? Por exemplo, nos últimos anos, né, o nosso repertório, como nós somos um grupo de pesquisa e a gente tem por hábito apresentar, né, os trabalhos, eles vão ganhando uma qualidade, né, na cena, né, e uma qualidade também na atuação, né, nossa como atores, né, estamos ali. Nos levou a percorrer, nós entramos num circuito nacional, né, então nos últimos anos nós viajamos muito, que deu de certa forma, né, participamos de projetos importantes, né, com editais públicos. Ah, que legal. E isso Aham. nos deu uma sustentação financeira, né, material, para poder viver da arte. Né? E também o chapéu que a gente Sim. passa, né? Costuma passar. Né? Ah, sim. E o que Tradicional. sobre a sustentação, o que nós temos hoje é uma luta muito grande, que nós acreditamos que é obrigação do Estado a manutenção dos artistas e dos espaços culturais que realizam arte pública, que fazem arte para a comunidade. Quando eu falo arte pública, não é só arte que é feita na rua. Nós temos aqui em Uhum. Campo Grande espaços culturais, né, que servem à comunidade. No Teatral Grupo de Risco, no Circo do Mato, por exemplo, né, que Sim. tem no Grupo Casa, que são grupos que mantêm seus espaços culturais. É, pessoal, as companhias de dança, algumas têm, como dança urbana, que estão dentro de algum espaço, né, público que Uhum. serve à comunidade também, embora seja um espaço fechado, né? Um equipamento cultural fechado, mas ele é público, né? Porque ele serve à Uhum. comunidade. Então nós acreditamos que o Estado ele tem a obrigação de manter isso, de manter, Sim, né, claro. isso dentro de uma política pública, como é feito em vários países do mundo, né? Os Sim. artistas são mantidos pelo Estado porque a cultura ele é um bem cultural, é um bem, né, humano que ele tem que estar acessível a todas as pessoas. Ele faz parte da formação de um cidadão. E, por isso, o Estado tem a obrigação de manter, assim como uma escola pública, como o Sistema Único de Saúde, com a arte deve acontecer o mesmo. E nós estamos em luta Sim. permanente para que isso aconteça, né? Sobretudo com as É companhias que isso. estão atuando nas ruas. Né? E é um dos eixos principais de luta da Rede Brasileira de Teatro de Rua, por exemplo. Né? Então, a nossa estratégia Aham. hoje é lutar. Lutar e Sim. resistir para que existam programas públicos, né, para as artes. Né? E nós estamos sofrendo Sim. muito com isso nos últimos anos em Campo Grande, já que o poder público ficou vários anos sem cumprir a lei do Sistema Municipal de Cultura e do Plano Municipal de Cultura, que prevê 1% do orçamento para a cultura, e nem sequer, né, que não são só editais, né,
O, Uhum. o orçamento de 1% para a cultura, ele serve para todas as ações culturais. São 4 eixos, né, que estão previstos ali. Formação, formação, circulação, produção e registro, né? Então, além dos editais, que, é o, que ocuparia uma parcela pequena, até se formos ver, né, bem, do orçamento para a cultura. O restante deveria ser por outras ações de Sim. políticas públicas. Nós ficamos restritos ao edital, um edital também que não é pago Aham. há alguns anos, né? Sim. A, do município, nós ficamos alguns anos sem, aí fizemos ocupações, uma mobilização grande por parte do setor cultural para que fosse respeitado e cumprido, né? E agora, mesmo assim, É o nós estamos há mínimo, um né? ano, ele está atrasado há um ano, né? Vamos receber o de 2019 em 2020, que ainda nem foi pago também. E no governo do Estado, que prevê também um recurso, ele não é pago há 6 anos, né? Da gestão Azambuja, o Fundo de Cultura deixou de existir praticamente. Nós não temos prestação de contas, né, do orçamento e também não temos o cumprimento dos editais de formação nem de circulação, como o Circuito Sul-Mato-Grossense de Teatro, Prêmio Rubens Correia de Teatro, que é para montagem, programas de oficina e os festivais também. Então nós estamos sofrendo um calote, né? E isso tudo interfere, um calote por parte do Estado, né? Isso Sim. aconteceu nas 2 gestões da Zambuja, né? Tanto com a Taíde quanto com a Mara Caseiro, que está aí. Nós não temos ainda Sim. o recurso da cultura colocado, um orçamento colocado dentro da política pública que estava prevista e construída, né? Pelo contrário, nós temos um Sim. desmonte e isso afeta a nossa sobrevivência diretamente também. Então, nós acreditamos que a função do Estado é a manutenção da arte e dos artistas, né? E lutamos por isso. Então, estamos em constante luta. Inclusive, não é uma manutenção da sobrevivência só do artista, né? Eu estava conversando com você no Facebook, inclusive, Ah, sobre a legal. saúde mental das pessoas, né? Em Campo Grande, subiu para mais de 100% o suicídio. Você acha que a arte pode ter a contribuir, ou a ausência da arte na cidade, pode prejudicar a saúde mental das pessoas? Ela pode, porque quando eu falo ali de direito cultural, né, ele não é direito só da sobrevivência do artista, né? Ele é o direito do público, né, ter acesso, né? Que a arte é feita para o público. E no momento que uma população ela não e a arte, né, por ser o belo, ela mexe com questões subjetivas do ser humano, né? Que tem a ver diretamente com a saúde mental, né? Nosso lado sensível, né, criativo, né? E expressivo, ele fica limitado, sem o acesso e sem a formação, né? Que é o direito primordial. E aí não temos uma cultura de paz. A arte nas comunidades ela serve para promover a cultura da paz, né? A cultura da paz seria no sentido pacificador de, de pessoas mais sensíveis, mais humanas, né? E com Sim. o seu poder, o seu potencial criativo e crítico estimulado. E aí leva Uhum. o ser humano a participar, né? Se ocupar da participação na comunidade, né? A sua livre expressão das suas necessidades, né? E a ausência disso, ela contribui para a violência nas comunidades, sobretudo da juventude, dos trabalhadores, para a violência doméstica, para a violência infanto-juvenil, sobre vários aspectos, né? Uhum. Tanto internamente nas relações, né, entre pares, como também nas relações de poder, né, família Sim. e, e sociedade mesmo, né? A polícia acaba ocupando esse espaço, né? Nós temos uma política Uhum. de segurança violenta, né? Que, em nome da segurança, que não chega a ser uma segurança, né? Não nos dá essa segurança, pois normalmente nós, pretos, periféricos, né? E jovens são os que mais sofrem, né? Com isso, se por outro lado nós tivéssemos uma política pública de cultura, nós teríamos um outro comportamento por parte da população, né? Então ele interfere diretamente, né? Sim. Eu acredito que a violência e o suicídio, que nem tu mesmo mencionou, né? Eles estão ligados diretamente à ausência
desse direito básico, do direito cultural. Mas não é só do direito cultural, né? Da arte, a arte, né? A arte e a cultura. Ele está ligado também aos outros direitos básicos, né? De saúde, educação, segurança, moradia, né? A cultura ela tem que ser pensada Sim. junto com essas políticas. Por isso, ela tem que ser dialogada dentro das comunidades, como necessidade também, como direito. Ela não é Uhum. perfumaria, está ali apenas para entreter. Não, ela está ali para formar cidadãos, né? Cidadãos Claro. conscientes, críticos, sensíveis, humanos. Né? Ela tem que ser debatida junto. Ela não E que, pode na ser um verdade, tem que ver evento. Né? O como... evento ele é efêmero. Né? Agora, a política pública ela é Sim. permanente. Né? E ela afeta diretamente a saúde do trabalhador, a saúde mental do jovem, né? Do adulto, né? Também. Sim, inclusive me impressionou os dados de que a maior parte dessa problemática da saúde mental tem a ver com desde crianças, né, de até a nossa classe mais jovem, de 40 anos, né? É um número impressionante. Mas assim, a outra Eu questão que eu ia trabalho há colocar alguns anos também é na rede que, pública como pode falar. professor, né? E contratado temporariamente. E assim, e ao longo desses anos, né? Não só na educação na educação pública, né? Na escola, quanto fora da escola, no, por atuarmos junto com os jovens, né? A gente percebe que hoje o número de crianças com depressão é algo que surpreende, sabe? Crianças, Sim, adolescentes, né? E justamente acredito que por não terem, né, acesso aos seus direitos básicos, inclusive o direito cultural, né? Isso gera uma desestruturação familiar, né? Humana. sim, Então ela é necessária, né? Em todo para que se mude a cidade, né? claro. Inclusive, né, me parece que às vezes a arte é tida como o governo é tido como inimigo da arte, a arte, enfim, sendo que na verdade ela poderia ser uma ferramenta de auxílio para o governo, né, para a gente não passar por tantas crises, no sentido de tipo assim, cidadãos informados, cidadãos sensíveis não prejudicam o outro, não gera violência, né? Enfim, é mais uma forma arcaica da leitura, acho que das gestões que estão chegando, né, no Brasil, de enxergar a arte do que, enfim, acho que existe muita falta de informação das gestões também, né, de como lidar com a arte, como saber construir cidadãos mais conscientes e mais saudáveis, né? São várias vertentes que a gente pode ver a arte. Dentro disso, até tinha feito outra colocação, deixa eu ler aqui, rapidinho. Ah, tá. Tem uma outra questão que eu acho que fica muito confundida e eu gosto de conversar sobre beabá para as pessoas que às vezes não estão por dentro dos assuntos culturais, né? As músicas populares, né, como o funk, o sertanejo, entraram em cena nos últimos anos, né? São consumidas por diversas classes sociais. Você enxerga isso como popularização da arte? Você enxerga que existe ainda alguma hierarquização da arte? Como que você percebe essa chegada do consumo popular no ramo da cultura? Então, a, o funk, o sertanejo, né? São linguagens musicais, né? Populares, né? Uhum, Na cultura brasileira, na música popular brasileira, fazem parte, né? Da cultura brasileira também. sim. Tem uma questão aí que entra, que quando ela é tratada como peça de mercado, quando ela vira mercadoria, ela perde, né, o sentido natural que ela traz em si, né? Ela, isso se perde, né? Justamente de E aí, cultura por ser marginal, inclusive, mercadoria, né? ele acaba, né, como toda mercadoria, ela acaba sendo embalada, né, de maneira muito homogênea, muito igual, e ela tem que ser vendida em massa, né? E aí vem, e quando nós Uhum, não temos, né, os direitos culturais garantidos, né, a gente fica sem acesso a outras referências, né, tendo que engolir, né, essa cultura de mercado imposta, né. Então a maneira como ela é tratada pelo mercado é que desqualifica, né,
muitas vezes a Uhum. qualidade que ela traria em si, né? Sim, sim, Quanto arte, né? Quanto arte, quanto cultura popular, quanto manifestação popular, né? Quanto expressão popular, né? sim. Linguagem artística, né? Ela se perde no momento que ela vira mercadoria, né? E aí, o que Até nós porque a temos? Temos ela mensagem bombardeada, né? que Na é. rádio, na TV, porque isso é pago, né? Então, acaba tendo que engolir somente isso, né? E aí que entra a ausência da política pública para a cultura, né? Que se daria criticidade e outras referências estéticas, né? Para poder estar compreendendo o que é aquilo que está sendo ofertado, né? Sim. E Até porque as mensagens mais importantes, né? O que o preto favelado, conteúdo, né? periférico é já chega completamente deturpado, diferente pra gente quando a gente escuta nas rádios, eu tenho essa impressão, né? Outra coisa, a Carol tá aqui falando sobre a ocupação do aquário do Pantanal. Eu, como Não, arquiteta, não recomendo. Coloco olha, em risco se formos vocês. olhar, né? Olhando bem, né? Quando eu falo dos espaços abandonados, né, não são só os equipamentos culturais, né, a céu aberto, né, as praças, né, nos bairros, né. É um problema sério em Campo Grande, né. O Teatro do Paço, né, o Teatro do Paço Municipal, né, é chamado, embora seja um auditório, é um espaço cultural importante, está fechado há mais de 30 anos, né. O Teatro Araci-Balabanês está fechado há 4 anos, né. O Teatro do Prosa está fechado, Sim, assim, o Centro de Belas Artes completamente abandonado, entrou uma grana, um recurso grande para ele deveria estar já sendo ocupado, né, pelo poder público, pela população, né. Então, é aí um temos o Aquário do desperdício, né? Pantanal, que seria um equipamento cultural, de certa forma, né. Seria para abrigar animais, né, aquáticos, enfim, né. E o Palácio Popular da Cultura ele é terceirizado e sem acesso da população, né, para até ele, enfim, espaços ociosos para a cultura em Campo Grande não está faltando, né? Isso é um problema muito Sim. sério para o público que não tem os espaços, né, de direito e para o artista que não tem onde apresentar, né? Quem tem suprido essa Fernando, demanda são os equipamentos culturais dos grupos, né, das companhias de arte, né, da cidade, claro. né, de teatro e dança, sobretudo, né? Tem uma questão que eu separei aqui para saber, enfim, estamos num momento de pandemia. Você trabalha com teatro de rua, é com contato direto com as pessoas, né? Você encontrou algum método de poder continuar produzindo o seu trabalho? Não, na verdade nós estamos procurando ainda como companhia, né, de teatro esses meios, né? Estamos assim, descobrindo na verdade esses meios, né? Nós encontramos, né? Mas aí agora como aprender a lidar com isso, né? A nossa rua hoje Uhum, são as ondas, né, da internet, né? A nossa rua hoje uhum. ela é virtual, né? E aí É, a gente mas assim, o que né? está sendo Infelizmente não isso, né? entra em Tem um lado contato legal que com a gente as está pessoas que podendo você. conversar muito mais, né? De certa forma, né? Se Uhum, encontrar como agora, sim. né? No grupo, nós tivemos agora um encontro, né, virtual da Rede Brasileira de Teatro de Rua, onde uma das pautas foi esse debate, né? Para poder trocar ideias de como os grupos estão circulando as suas produções teatrais, né? Veiculando. Alguns estão reproduzindo gravações de espetáculo, outros estão criando conteúdos, né, da sua produção para poder veicular, criando os debates. E tem um espaço também importante de trabalho que, que tem sido esse espaço de debate mesmo, né? De cursos online, de encontros para troca de experiências, Uhum. né, online, Um né? momento mais de formação. Uma parte de formação. No Maracangalha, nós, depois de quebrar a cabeça e ficar nesse marasmo, o que vamos fazer, né? Nós decidimos revisitar o nosso repertório em outro formato, né? A gente tem toda uma pesquisa, né, para atuar na rua. Agora, como seria eu trabalhar o conteúdo do tempo, por exemplo, virtualmente, né? Do Ariotorari, que são poemas do Lobivar Matos, né? Aí nós produzimos essa semana pequenos vídeos, cada um ator criou um experimento virtual, escolhendo um poema do repertório, que normalmente estaria dentro de um espetáculo, né? Uma narrativa, né, pronta, né?
E aí a gente está desconfigurando esse repertório em trechos, né? Para poder experimentar também como é que eu vou produzir isso, como é que eu vou falar, como é que eu vou me apresentar visualmente, como é que eu vou filmar, até que precisam. Nós trabalhamos com equipamentos bem simples, né? O celular, né? Sim. Não tem todo paramento tecnológico, né? Para trabalhar, né? Já E a gente pensaram está em descobrindo projeção? isso. Essa semana a gente vai publicar o Areoto Horário nas redes. E também, né? Um, uma boa parte do tempo, que não, que uma militância política, que é a através da De- luta dos editais, pelos editais, né, que para esse período de pandemia, né, que até agora são burocráticos, né, são lentos no pagamento e o recurso é reduzido, né. Aí está a lei de emergencial de cultura que vem para liberar um pouco, né, o caixa dos municípios e a gente está Acho que envolvido vai cair, nesse debate gente. interno de Ah, como. deixa eu ver que horas são. É, vai cair. Fernando, acho que vai cair ou já caiu a nossa ligação. É, Vou te mandar uma mensagem de voz. Aham. Ah, bom, não caiu. Estamos aqui. Ele começa a não travar no caiu. momento que a gente está finalizando. Então, já fica atento. Eu, de tudo, queria agradecer, antes de que caia de uma vez, a nossa ligação, enfim, pela honra, enfim, de você ter aceitado o convite. Para mim é muito importante que você tenha vindo aqui, falando nas redes, falar com pessoas do meu público, que às vezes também pode ser muito diferente do seu. Então, são mais pessoas sabendo da importância da arte de rua, do teatro de rua, enfim. Vou publicar no IGTV, vai estar aqui, eu vou te marcar, inclusive, para essa conversa tá disponível para ser visualizada depois. Inclusive no YouTube também. Tá Legal, por legal. aí? Um beijo, Fernando. Estou por Obrigada aqui. pelo convite, viu? Beijo, foi um prazer participar Pelo aí. convite, não, por Parabéns pelo aceitar o trabalho. convite. Legal. E fiquem atentos que a gente vai estar chamando um sarobá daqui uns dias, né? Um sarobá para os guaranis kaiowás, né? É, a pandemia está chegando nas aldeias, né? Nos tecorrás, e a gente vai fazer um sarobá aí para poder arrecadar alimentos, né? Materiais escolares para as crianças, né? Das comunidades dos tecorrás, né? Guarani kaiowá, sobretudo, né? São vários acampamentos aí e a situação é bem precária e precisa de alimento, né? E Sim, convidamos toda a população a se manifestar nesse momento pelo direito a sim, leis emergenciais, né? A recursos para ficar em casa, é, porque quem está fazendo isso hoje são a sociedade civil é que está se salvando, né? Pela unidade, pela parceria, né? E é o que tem levado o Maracangalho em frente até hoje, são as parcerias. Estamos aí com o Cine, com o MST, com a Economia Solidária, com o Camuanga de Angola. A gente vai estabelecendo pares, né, para poder sobreviver, né, e fortalecendo uma luta para que o Estado brasileiro cumpra seu papel, né, e em defesa da democracia e dos direitos, sim. né. Fora Bolsonaro, fora Fora Bolsonaro e fora Bolsonaro. Bolsonaro. Legal? É isso. E viva a participação popular. Procure a associação do seu bairro, procure seu conselho distrital e comece a se colocar, né, como trabalhador que pensa uma cidade, como pessoas que querem, para termos a cidade que nós queremos. Né? Legal? Sim, pode deixar. Obrigada pelo recado. A gente vai ficar atento, sim, ao Sarobá. Em tudo que a gente puder divulgar, enfim, de ação do Sarobá, a gente está disposto, tá? É só, enfim, dar um oi, às vezes, se eu não estiver atenta, mas a gente vai fazer a nossa parte, sim. Legal. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz que tu, né, sua família faz parte da minha vida, da minha história também aqui em Campo Grande, né?
Temos um contato muito, e fico muito feliz de te ver, uma jovem na luta. Até botei na minha chamada lá, né? Eu vou à luta com a Ah, que sua legal. juventude, que não foge da raia a troco do nada. Uma honra ter gente Ai, jovem obrigada. atuando aí, mete bronca, que faz, é mais do que necessário. Legal? Muito Pode honrado com o seu deixar, então. convite e com a tua opção política, né? Se colocar, né, nesse momento à frente, né, para transformações, né, sociais e do mundo. Parabéns, Juliana. Parabéns mesmo. Obrigada Estamos pelo juntos. apoio, Fernando. E vamos Então chegar tá lá e bom, ocupar vou aquela contar com Câmara de você. Vereadores, porque essa cidade está precisando. 1% para cultura. Tem que ter. Tá Outra bom, um cidade é beijo. possível, Um outro beijo mundo é pra Aninha possível. também. Vamos lá. Beijão, meu Com amor. certeza. Axé, querido. Beijo, Tudo de beijo, bom. gente. Axé, Rua! axé. E vamos pra rua. Rua, fora Bolsonaro! Fora! Beijo, meu amor. Beijo. Bom,